Meus queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, a igreja nos fala, através desse evangelho, das dificuldades que nós, católicos, vivemos dentro da própria igreja. No domingo passado, Jesus falava das dificuldades dentro de nós, ou seja, dentro de nós eu posso ser um terreno que não medita a palavra de Deus, o passarinho carrega tudo e leva embora. Ou eu posso ser alguém que não vive o sofrimento por amor a Cristo, é a semente que seca com o sol. Ou então eu sou alguém preocupado com preocupações mundanas, é a sufocada pelo espinho. Muito bem. Essas são as dificuldades dentro de nós. Hoje Jesus nos fala das dificuldades dentro da igreja, ou seja, existe um campo que é a igreja de Cristo. Neste campo, Jesus semeou o bom trigo. Quem é o trigo? O trigo são os membros verdadeiros da igreja de Cristo. Acontece que dentro da igreja, já desde o começo, a começar de Judas, dentro da igreja sempre houve cristãos que eram cristãos só na aparência. Sempre houve católicos que não eram verdadeiros católicos, eram católicos somente na aparência. Ou seja, a característica do joio é que ele é igualzinho ao trigo no início. Ninguém consegue distinguir, parece a mesma coisa. Então, para ser bem claro, vamos entender do que é que eu estou falando. Eu estou dizendo que aqui, nos bancos desta igreja, não estou falando lá de fora, não estou falando do mundo, eu estou dizendo que aqui, agora, existe trigo e existe joio. Tem gente que parece ser católico, mas não é. E como que a gente vai saber isso, Padre Paulo? Bom, São Roberto Bellarmino, um grande santo da igreja, cardeal, jesuíta, nos ensinou que existem 3 características que mostram que uma pessoa aqui nesse mundo faz parte da igreja católica, da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Vejam só, ele está falando aqui nesse mundo. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma igreja triunfante, que está no céu. Essa daí não precisa de nenhum critério, porque quem está no céu, ponto e acabou. Existe uma outra igreja, a igreja não é outra igreja, é a mesma igreja, mas membros da igreja que são a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório. Esses também já estão salvos, já são membros da igreja de Cristo, não tem problema nenhum. A dificuldade está em saber aqui nesse mundo quem é membro da igreja de Cristo. São 3 características, 2 são bastante óbvias, e uma é aquela que disfarçadamente faz a pessoa ser joio. Vamos falar das 2 óbvias. Primeiro, vou falar os 3 pontos. Os 3 pontos de São Roberto Bellarmino são: faz parte da igreja de Cristo, fazem parte os seres humanos que, aqui nessa terra, têm a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos e obedecem aos mesmos legítimos pastores. Esses são os 3 elementos: fé, sacramento e hierarquia, pastores. Existem 2 que são óbvios: os sacramentos e os pastores legítimos. É óbvio. Por exemplo, é óbvio que os membros da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Universal do Reino de Deus, Evangelho Quadrangular, é óbvio que essas pessoas não pertencem à Igreja de Cristo. Por quê? Porque não recebem os mesmos sacramentos. Eles têm o batismo, mas não tem crisma, não tem eucaristia. Eles têm a ceia, sim, mas nem eles acreditam na ceia deles.
Porque primeiro, distribui suco de uva num copinho que depois vai para o lixo. Se eles acreditassem que aquilo era realmente o sangue de Cristo, eles não iam jogar no lixo. Eles iam tratar com todo o zelo que nós tratamos o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando sobra bastante pãozinho da ceia, o pãozinho que sobrou vai para o lixo. Portanto, nem eles acreditam naquilo. Vamos ser bem objetivos. Então, se nem eles acreditam, por que é que eu hei de acreditar? Fecha parênteses. Eles não têm a Eucaristia. Eles não têm o sacerdócio. Eles não têm a confissão. Eles não têm a unção dos enfermos. Então, eles não celebram os mesmos sacramentos. Portanto, não fazem parte. Uma característica já caiu. E isso é evidente. Eu estou dizendo que os evangélicos são joio? Não, só estou dizendo que eles não participam da igreja de Cristo. Só isso. Tudo isso. Por quê? Porque o que me interessa aqui é falar de vocês, não é falar dos evangélicos. Eu só estou falando dos evangélicos para falar do óbvio. Prepara a cabeça, porque a paulada vem na nossa cabeça, não estou aqui falando mal dos evangélicos. Segundo ponto, eles não seguem os mesmos legítimos pastores. Vejam que São Roberto fala de legítimos pastores. Ele não fala de santos pastores. Ele não fala de pastores imaculados e sem defeitos. Ele não fala de gente maravilhosa, hiper, power, mega. Não, ele fala de legítimo. Basta que seja legítimo. Então, eu posso ter um papa, um bispo, que seja legítimo, embora talvez ele não seja uma pessoa virtuosa, talvez tenha grandes pecados pessoais e dificuldades, mas nós fazemos parte desse corpo de Cristo com os mesmos legítimos pastores. Até aí nós estamos no óbvio. Mas tem uma coisa, que é a coisa secreta, que faz com que muita gente que acha que é católico, nem sequer participa e faz parte da igreja de Cristo. Que é aqueles que professam a mesma fé. Chegamos. Agora cheguei no ponto que eu quero falar com vocês. Nós precisamos ter a fé da igreja. A fé que Jesus Cristo deixou. Deixa eu explicar para vocês o que é essa fé de 2000 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Pergunto, todos os dias, quer dizer, metade dos dias? Não. Quer dizer, 99% dos dias? Não. Quer dizer, 99,99999% dos dias? Não. Todos os dias quer dizer? Todos os dias. Então não tem cabimento a pretensão dos protestantes de dizerem que eles são a igreja de Cristo. Porque se Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, como é que Jesus foi dar uma passeada, só apareceu 16 séculos depois, e lembrou, eu prometi que eu ia estar com eles todos os dias, olha só, aí chegou no dia 31 de outubro de 1517, há 500 anos atrás, Lutero prega um protesto contra a igreja, na porta de um castelo em Wittenberg. Pronto, surgiu o primeiro protestante no século XVI. Meus irmãos, nós não temos, me desculpe se eu estou sendo aqui muito cruel, mas não sou eu que sou cruel, é a verdade que é cruel. Jesus disse que a verdade liberta, mas ele não disse que a verdade ia ser agradável de ouvir, mas vamos ouvi-la. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, que ele não deixaria a sua igreja. Eu olho para a igreja na Idade Média, olho para Santo Tomás de Aquino, que compôs o tão sublime sacramento. Eu vejo as adorações que a igreja fez durante séculos, como a igreja fez a liturgia da missa durante séculos, a mesma missa, a mesma fé, os mesmos pastores, os mesmos sacramentos, durante séculos e séculos a fio. De repente, chega Lutero e diz assim: não, eu vou jogar no lixo
90% dos sacramentos, vou ficar só com o batismo, não quero saber de papa, e agora eu vou inventar um jeito de interpretar a Bíblia, porque ninguém soube interpretar a Bíblia até agora, só eu que sei. Gente, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, que Ele não abandonaria a sua igreja. Não tem como escapar da seguinte conclusão: ou Jesus é um mentiroso safado, que disse que estaria conosco todos os dias, e foi passear e se lembrou da promessa 16 séculos depois, e disse: eu abandonei os caras, pera lá, estou aqui de novo, voltei. Ou então, a igreja de Cristo não são essas igrejas protestantes. Ponto e acabou. Não tem outra solução. Ou Jesus promete e não cumpre, ou então eles não são a igreja de Cristo. Mas até aqui nós estamos na clareza. O problema é o seguinte: é que a igreja de Cristo tem 2000 anos. Ele disse todos os dias. Isso quer dizer o seguinte: ele não disse assim, uma geração sim, uma geração não. Ele disse todos os dias, todas as gerações vão ter a mesma fé, porque vão ser a mesma igreja, com os mesmos sacramentos, com a mesma hierarquia, vai ser a mesma igreja, todos os dias. Então, qual é a minha fé? A minha fé é a igreja de 2000 anos. Eu creio na igreja. A nossa fé é fé na igreja. Veja, todos os domingos a gente se levanta e diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc e tal. Aí chega uma hora a gente diz assim: creio na Bíblia. Nós dizemos isso? Não. Nós não dizemos creio na Bíblia. Nós dizemos creio na igreja, que nos deu a Bíblia, e por isso eu creio na Bíblia. Eu creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nesta fé eu hei de viver e morrer. Essa é a minha fé. Agora, vamos lá, vamos notar uma coisinha, e é agora que eu cheguei no ponto que eu quero que vocês, pelo amor de Deus, saiam daqui diferentes, porque tem gente que tem cara de joio, cheiro de joio, a estatura de joio, formato de joio, e eu quero que você saia daqui trigo. Como que nós vamos sair daqui? Trigo. Vamos lá. Qual é a maior tragédia que existe dentro da Igreja Católica atualmente? É as pessoas chegarem a dizer: o importante é acreditar em alguma coisa. Os evangélicos não têm problema, eles também amam Jesus. Eles acreditam em alguma coisa. Não, pera lá. Pelo que me consta, a igreja de 2000 anos, não 2000 dias, 2000 anos, ela sempre teve mártires, que morreram, que preferiram derramar o sangue do que mudar de fé. Que história é essa de dizer que o importante é crer em alguma coisa? Você está rindo dos mártires. Pega, por exemplo, o bem-aventurado Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros que nós celebramos na segunda-feira passada. Os 40 mártires brasileiros. Eles estavam vindo para o Brasil evangelizar. No meio do caminho, piratas calvinistas, ou seja, protestantes, chegaram e mataram eles porque eles eram católicos. Você que é inteligente, pelo jeito mais esperto do que Inácio de Azevedo e os mártires, você ia dizer assim: Inácio, cara, fica frio, cara, preocupa não, o importante é acreditar em alguma coisa. Os calvinistas também amam Jesus. Qual o problema de você ser calvinistazinho? Só um pouquinho. Você cruza os dedos assim e diz: faz de conta que eu sou calvino. Aceita a fé deles, só um pouquinho. Você não morre, entendeu? Não precisa derramar seu sangue. Então, em paz. Para que esse radicalismo todo? Não precisa ser radical desse jeito. Você é muito radical.
Pelo que me consta, os mártires nunca fizeram isso, e faz 2000 anos que a igreja tem mártires. Alguém duvida disso? Vamos pegar os mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. Foram dezenas de brasileiros nascidos no Brasil, como nós, brasileirinhos da Silva, que preferiram morrer do que virar calvinistas. Arrancaram o coração de um pelas costas e ele bradou dizendo: viva o Santíssimo Sacramento. Ele morreu para ser católico, porque ele não queria ser calvinista. Uns foram mortos por machadada, outros foram mortos por espadas, outros foram mortos queimados. Uma confusão. Dezenas de brasileiros católicos morreram para não serem protestantes. Mas eles são tolos, porque esperto é você. Você que é católico de verdade. Eles não, eles são uns bobocas. Por quê? Porque eles, bobinhos, podiam ter dito assim: ah, que é que tem ser evangélico? Todo mundo ama Jesus. O importante é acreditar em alguma coisa. Me desculpe, meu irmão, você é joio. Você não é católico, você não faz parte da igreja católica, porque você, embora pareça católico, porque tem os mesmos sacramentos e obedece à mesma hierarquia, você não tem a mesma fé. Você não tem a fé dos mártires, a fé de 2000 anos, a fé da igreja. Portanto, mude de pensamento. Mude de pensamento, porque na hora do juízo, o que interessa é se você vai estar na igreja dos mártires ou na igreja dos espertinhos. Sinceramente, eu não quero estar no seu lugar. Eu fico com os mártires. Gente, não tem cabimento. Vocês podem dizer que o Padre Paulo Ricardo é radical, que o Padre Paulo Ricardo é maluco, que o Padre Paulo Ricardo prega um negócio que você nunca ouviu falar. Mas paciência se você nunca ouviu falar da Igreja Católica. Faz 2000 anos que nós morremos pela nossa fé. Padre, o senhor então é a favor da Inquisição que mata? Não, eu sou a favor de morrer pela fé, não de matar pela fé. O católico verdadeiro é aquele que morre pela fé. E eu morro pela minha. E nós precisamos morrer. Porque é isto ser igreja. Nós cremos em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, embora você possa dizer assim: ah, eu não entendo tudo. Eu já contei para vocês aqui, conto novamente. Com 11 anos de idade, eu era católico, tinha fé católica, mas eu era ignorante. Eu não sabia que Jesus era Deus. Um colega na sala de aula chegou e disse: Jesus é Deus. Eu disse: não, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Por quê? Sei lá, eu acho que eu dormi na aula de catequese, alguma coisa que eu valha. Eu não prestei atenção. Sei lá o que é que eu fiz. O fato é o seguinte: eu não sabia que Jesus era Deus, que se fez homem. Eu achava que Jesus era só filho de Deus. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o catecismo e vi que a igreja sempre ensinou que Jesus é Deus, eu mudei de opinião na hora. Porque é isso que deve fazer um católico. Quando você descobre que uma coisa que você achava que era a fé da igreja não é a fé da igreja, você crê em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E nessa fé nós queremos viver e morrer, porque essa é a igreja de 2000 anos, essa é a igreja que Jesus Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não tem esse negócio de igreja católica e igreja católica do B. Não tem a igreja católica alternativa. Só tem uma. A Una Sancta. Meus irmãos, Santo Tomás de Aquino, explicando o Evangelho de hoje, nos diz:
que a dificuldade do joio é a dificuldade das pessoas que parecem católicos, estão nos bancos da igreja, mas eles não são verdadeiramente católicos. Porque alguém semeou o joio dentro da igreja. O diabo semeou essas ideiazinhas erradas dentro da igreja. E aí as pessoas ficam achando que são católicas, mas já perderam a fé. Se você pensava essas coisas por ignorância, tranquilo. Mas agora acabou sua ignorância, porque você ouviu a verdade. Vá se confessar, peça perdão a Deus da sua falta de fé na fé da igreja e bem-vindo à Igreja Católica. Vamos viver nessa fé e vamos morrer por ela. Por quê? Porque Jesus não se engana e não engana ninguém. Eu posso me enganar e eu posso enganar os outros porque eu sou falho e sou pecador. Alguém chega e diz assim: Padre Paulo, o senhor tem 10 reais no bolso? Eu digo, não tenho. Aí eu chego em casa, enfio a mão no bolso e vejo que eu tenho 10 reais. Puxa vida, eu me enganei. Eu tinha 10 reais. Eu me enganei. A verdade é que os 10 reais estavam lá. Alguém chega e diz: Padre Paulo, o senhor tem 10 reais no bolso? E eu, sabendo que eu tenho 10 reais no bolso, digo, não tenho. Então eu enganei você. Eu posso me enganar e enganar você. Jesus não se engana e não engana você. Se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, a igreja de Jesus Cristo é aquela que você vai olhar para a história e vai encontrá-la todos os dias. Não tem outra saída. E a fé da igreja tem que ser a fé de todos os dias. O católico não precisa escolher se vai seguir o pároco atual ou o pároco que virá, ou o pároco anterior. O católico aceita todos os párocos que têm fé católica. Eu não preciso escolher entre ser fiel ao Papa atual ou ao Papa anterior. Eu não tenho que escolher entre dois papas. Eu sou fiel a todos os papas que pregam a fé de Jesus Cristo até São Pedro. Portanto, a minha fé é a fé de Francisco, de Bento XVI, de João Paulo II, de João Paulo I, de Paulo VI, de João XXIII, de Pio XII, de Pio XI, de Bento XV, de Pio X, de Leão XIII, e assim eu vou embora na história. Eu não escolho papas. A fé é a fé de todos eles juntos. E se aparecer na história, por hipótese, um papa que pregue uma coisa que os outros todos juntos não pregaram, essa não é a fé católica, fique tranquilo. Nós temos a fé de 2000 anos. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nessa fé eu quero viver e morrer. Portanto, a nossa igreja é a igreja dos mártires. Se a sua igreja é uma igreja tão maravilhosamente tolerante, que não tem mais sentido morrer pela fé e ser mártir, meu irmão, boa viagem, mas você não está na minha igreja. Nós não temos a mesma fé. A minha fé é aquela dos mártires. A minha fé é daqueles que morreram para não mudar de fé. Por isso, pergunto, eu sou contra o ecumenismo? Não. Mas eu sou a favor do verdadeiro ecumenismo. Ou seja, o verdadeiro ecumenismo é aquele que continua numa igreja que tem mártires. Se a sua ideia ecumênica é uma ideia que não entende mais como é que alguém é mártir, então o seu ecumenismo não é um verdadeiro ecumenismo, é falso. O ecumenismo verdadeiro é o ecumenismo em que nós, cheios do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, nos voltamos para esses irmãos e então dialogamos a respeito da verdade de Cristo, para que então
sejamos um só rebanho e um só pastor. Mas isso não significa que em algum momento eu estou duvidando que a Igreja Católica seja a única Igreja de Cristo. Essa dúvida ela não existe. Porque se ela existisse, não teria sentido o martírio. Não teria sentido morrer pela fé católica. Ninguém morre por uma opinião pessoal. A gente morre pela verdade de Cristo. Então, vamos pedir a Deus a graça de professar e professar sempre a fé católica, para que nós pertençamos até o fim à Santa Igreja de Cristo. Se algumas pessoas querem adaptar a fé de tal forma que o martírio torna-se ridículo, torna-se uma coisa sem sentido, me desculpem, infelizmente, nós não podemos seguir esse tipo de opinião. Nós cremos e queremos viver crendo em tudo, absolutamente tudo, que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E nessa fé, eu quero viver e morrer.